Existem muitas técnicas de conversação, existem muitas variações e adaptações que você pode fazer para cada caso, para cada história, para cada momento, para cada situação na qual você está envolvido. A realidade é que a comunicação, ela é uma arte. E assim como fazer amor é uma coisa que você faz de uma maneira única, comunicação também. Então, cada coisa que eu vou te ensinar aqui hoje sobre essa comunicação que atrai pode ser desenvolvida e utilizada de uma maneira específica dentro do seu caso, dentro da sua história, no momento que você está vivendo, na situação que você está. E tudo deve ser 100% adaptado para o que está acontecendo com você. Afinal de contas, não tem como eu me comunicar, por exemplo, com vocês aqui, falando de ex, falando de comunicação que atrai, conversando como se eu estivesse num bar, falando qualquer potoca, qualquer besteira. Eu devo ter uma comunicação que tem conexão com a conversa que nós estamos tendo. Então, os assuntos que eu falo, os temas que eu abordo, as coisas que eu vou aprofundando, os termos que eu utilizo, os jargões que eu utilizo, a- as conotações, as emoções, os exemplos, tudo é muito conectado com a sua história. Então, esse daqui já é um ponto. Sempre que você está dentro de uma conversa, você tem que ter uma conversa que esteja conectada. Tem que estar conectado. Então, ou seja, você tem que conversar com aquela pessoa com a qual você está conversando de acordo com aquela situação na qual você está inserido. Então, estar de acordo com a situação é você, obviamente, entender qual é o nível de conversação que você pode ter com aquela pessoa. E aqui é onde você vai entender muito sobre a sua ex. Por exemplo, ela está fria e distante. Você fez o contato zero e vai se reaproximar. Você já vai chegar com o pé na porta, falando como se fosse o namorado dela? Não vai. Você já vai chegar com o pé na porta, falando como se fosse o marido dela? Não vai. Se você fizer isso, você está sendo incongruente e não está conectado com aquele momento, com aquela situação. É a mesma coisa de você chegar no supermercado para conversar com a caixa do supermercado e você começar a falar sobre problemas seus pessoais. A mulher pergunta para você assim: você vai querer que passe no crédito ou no débito? E aí você vira para ela e fala assim: ai, a minha mulher me largou, eu tô perdido, você pode me ajudar? A mulher perguntou para você se é no crédito ou no débito e você tá falando sobre os problemas emocionais que você anda vivendo. Pegou a visão? É sobre isso. Quando você entende essa questão, aí o jogo muda. O jogo muda e muda completamente. Porque você não vai fazer esse tipo de coisa dentro da conversa com a sua mulher. Você não vai ter uma conversa desconectada. Você vai ter sempre uma conversa conectada com o contexto, com a situação, com os temas que você pode abordar ali dentro, sabendo da liberdade que você tem com aquela pessoa. É sua mulher? Você fala como se fosse sua mulher. Não é mais a sua mulher e o relacionamento entre vocês terminou? Então não fale com ela do mesmo jeito que você falaria se ela fosse sua mulher. Você vai ter que falar como ela se fosse, como ela é. Ou seja, ela não é mais sua mulher. Se você entender esse simples ensinamento aqui, o jogo já vai mudar para você. Segunda coisa, não abra o jogo completamente. Quando você está tendo uma conversa e você está querendo atrair a pessoa com a qual você está conversando, você não vai contar tudo. Você não vai sair falando de tudo. Você não vai abrir tudo. Você sempre vai deixar faltando algo. Arthur, mas isso é de propósito? Sim. Você sempre deixa uma peça faltando, uma coisa faltando, uma palavra faltando, um complemento faltando, um aprofundamento faltando. Certa vez eu conheci um cara que gostava de falar de tudo nos os detalhes. E esse cara, ele sempre gerou muito atrito dentro das conversas. E sempre teve conversas muito entediantes. Exatamente por causa disso. Porque estava sempre buscando falar tudo e falar tudo nos mínimos detalhes sobre as coisas que estavam sendo faladas. E eu não estou falando de uma briga, tá? Não estou falando de uma treta, não estou falando de um problema, estou falando realmente de uma conversa simples,
De um simples oi, tudo bem? Como você está? O que você está fazendo? Olha só, estou falando de uma conversa simples assim, ao ponto de se tornar uma conversa chata, cansativa e entediante. Esse lance de ficar abrindo o jogo completamente, falando da sua vida toda, tudo que você está sentindo, tudo que você está passando, tudo que está na sua cabeça, todas as coisas que estão ali pairando, isso é um perigo. É um perigo por quê? Porque você sempre vai estar refém de uma conversa completa. E aí, quando você está refém de uma conversa completa, você está refém de uma conversa que não é atraente. E quando você está refém de uma conversa que não é atraente, você não gera desejo na outra pessoa de continuar conversando com você. Para que você tenha uma conversa atraente, é sempre importante que você lembre-se do famoso bis. Você gosta de comer bis? Então, aquela desgrama dá vontade de comer 10. Por quê? Porque parece que você come um, come dois, come três, come quatro. Você fala, véi, esse trem é bom demais. E aí você tem vontade de comer mais porque que você não encheu. Mas quando você come um sanduíche integral, peito de peru, com queijo e tal, aquela coisa, com alface, tomate, velho, você fica cheio. Aí o pão é aquele pão multigrãos com castanha, quinoa. E aí quando você vê, velho, você já comeu aquele trem, você tá cheio, você tá assim, nossa, mano, não quero comer mais nada. A realidade é que se você sempre tiver esse gostinho de quero mais dentro das suas conversas, vai ser um diferencial muito grande. E sem dúvidas, sua mulher vai querer se envolver cada vez mais dentro desses papos que vocês estão tendo. Então, guarde isso. Sempre deixe algo faltando dentro da conversa. Então, não abrir o jogo completamente não quer dizer que você vai falar, não, não posso falar disso. Não, você vai falar das coisas, mas você sempre vai falar com um certo ar de mistério e sem dar todas as informações de maneira completa, sempre sentindo que está faltando algo dentro daquela conversa. Terceira parte da comunicação que atrai. Não, ó, guarda essa, não repita conversas fracassadas. Isso aqui é uma bomba, principalmente com a sua ex. Você quer ter conversas que atraem a sua ex? Você quer de fato ter ela na sua mão na hora de conversar com ela? Então, pega isso. Vai dentro das conversas que você tem com ela depois, coloca seu celular em modo avião para não ter perigo de você clicar no botão de ligação, nem clicar no botão ali de videochamada. Ou nem precisa, ok, fazer isso que eu estou falando. Você pode muito bem não entrar na conversa com ela e só fazer um exercício mental. Mas volte em pelo menos umas 5 conversas que você sabe que foram muito ruins e veja o que foi ruim. Em que momento a conversa desenrolou para o lado ruim? Em que momento que virou uma briga? Em que momento que vocês começaram a ter uma discussão? Em que momento a conversa não foi mais agradável? Em que momento a coisa não estava fluindo mais dentro do papo de vocês? Ali tem uma resposta. Então, ou seja, se você entende conversas que você já teve com a sua mulher que degringolaram e se tornar uma aberração, automaticamente você já vai começar a conhecer o quê? As conversas que você não pode ter com ela. E eu digo uma coisa para você, não tem nada mais poderoso do que você saber aquilo que você não deve fazer. Então você já tem dezenas de conversas com a sua mulher que você sabe que você não deve repetir. Você sabe os assuntos que você não deve entrar, você sabe as perguntas que você não deve fazer, você sabe as coisas que você não deve ficar falando para ela, você sabe as repetições que você não deve ter. E eu posso te falar uma coisa? Evite o oi, tudo bem. Evite o padrão. O padrão, ele sempre vai levar você aos mesmos comportamentos. Então, essa coisa padronizada de oi, tudo bem, boa tarde, como você está? Eu sei que você quer ser bonitinho, educadinho, perguntando isso, mas não é necessário. Você pode muito bem ter uma conversa envolvente, atraente, interessante, uma conversa pujante que não tem esses elementos. Por que que você tem que ser igual a todo mundo?
Por que que você tem que conversar como todo mundo conversa? Por que que você tem que repetir o padrão que você repete com todas as pessoas? Cara, só puxa assunto. Para pra pensar. Às vezes você tá aí com um cagaço, com medo. Cara, você não puxa um assunto interessante. Falta em você ideias. Pega aí as 10 coisas que a sua mulher mais gosta. As 10 coisas que ela mais gosta. Você já tem 10 temas de coisas que você pode falar com ela. Lembre-se, a conversa não é sobre você. A conversa é sobre a pessoa com a qual você está conversando. Não é sobre o que você gosta de conversar. É sobre o que ela gosta de falar. Sobre o que ela gosta, o que ela se interessa, o que para ela gera prazer dentro de uma conversa. O que para ela faz com que ela se sinta conectada. Isso daqui é muito forte. Se você entende que a conversa não é sobre você, e sim sobre o outro, o jogo muda completamente. Se você entende que a conversa não deve seguir padrões, o jogo muda completamente. Se você entende que não deve repetir conversas fracassadas, o jogo muda completamente. Se você entende que não deve abrir o jogo, você gira a roda e faz com que o mistério comece a pairar dentro da sua conversa. Se você tem conversas conectadas, você não fica obsoleto ali falando besteira dentro de um papo que deveria ir para um lado e acaba indo para o outro. Isso daqui não é só o que eu tenho para te falar. Fragmente suas conversas. A fragmentação, ela sem dúvidas é uma das coisas mais poderosas que eu aprendi nos últimos anos. E eu percebo que todo homem que consegue usar a fragmentação dentro da conversa gera uma obsessão, quase que um vício na pessoa com a qual está conversando. No caso, a ex aqui. Você quer gerar obsessão, quer gerar um vício, quer gerar vontade dela querer conversar com você? Então, fragmente suas conversas. Como que funciona essa questão de fragmentação? Um pouco eu já te falei sobre não abrir o jogo completamente, só que a fragmentação ela está mais entre o momento em que você aparece, o momento em que você desaparece, o momento que você reaparece como uma fênix da cinza e depois dá uma pequena desaparecida ou aparece um pouco e some. Enfim, a fragmentação ela pode ser feita de dezenas de maneiras, mas basicamente trazendo para você uma ideia de fragmentação. Por que não começar uma conversa e no meio da conversa, no melhor momento da conversa, você dá uma sumida e depois você reaparecer um dia ou 2 dias depois, como se nada tivesse acontecido e ainda falando daquele tema que vocês estavam falando naquela conversa que não foi finalizada e que você saiu no meio da melhor parte da conversa. Isso daqui é uma coisa. Nunca finalize uma conversa. Nunca finalize uma conversa. Nunca. Para que finalizar? Porque dá tchau. Não precisa dar tchau. Falar nada. Só deixa a conversa pairando. É diferente de uma conversa presencial. Você não vira as costas numa conversa presencial e vai embora. O online, ele te permite ferramentas de comunicação que geram obsessão. E uma das ferramentas de comunicação que gera obsessão é exatamente isso daqui. Você não precisa dar tchau. Você simplesmente não responde a pessoa e volta a conversar no outro dia. Isso gera loucura emocional na pessoa. Quantas vezes você já passou por isso? Às vezes você está conversando com sua mulher e ela demorou para te responder, foi te responder só no outro dia, uma semana depois, e você ficou louco. Então, a mesma coisa pode acontecer com a sua mulher. Então, não finalize a conversa. Não finaliza. Deixa a conversa ali. Deixa a conversa pairando no ar. Agora, a fragmentação em relação a isso está sempre em você ter um tema muito bom e você desenrolar aquele tema, mas não no tempo em que a pessoa quer desenrolar, mas no tempo que você tem disponível para ela. Porque isso aqui muda completamente a sua percepção sobre como gerar desejo e atração dentro de uma conversação. Você sabia que eu não pego qualquer caso de reconquista para poder mentorar? Provavelmente não, né? Vou te contar um pouco sobre isso. É o seguinte, não adianta você querer ser meu mentorado e ter o dinheiro para poder pagar a mentoria se o seu caso não for aprovado pela minha equipe. Simples assim.
Essa é uma regra que eu tenho aqui dentro da empresa desde quando eu comecei a trabalhar com Reconquista. Eu só pego casos que de fato façam sentido para mim. Casos que eu veja que realmente tem possibilidade de resolução. Sabe por quê? Porque eu zelo pelo meu trabalho, eu zelo pelo meu profissionalismo e pelos meus resultados. E cara, não tem como. A propaganda viva do meu trabalho são os caras que passam na minha mentoria e conseguem de fato ter o resultado que estão buscando. Então, velho, eu não vou gastar meu tempo, nem minha energia e nem minha reputação com casos que não fazem sentido nenhum. E talvez você esteja se perguntando assim, Arthur, mas por que você está falando isso no final dessa live? E eu vou te explicar. Velho, você tá acompanhando meu conteúdo, pra você tá fazendo sentido, você tá passando por um problema no seu relacionamento, por um término de relacionamento, tá perdido, não sabe o que fazer, já tentou de tudo, ela não votou com você, e você me vê como um cara que realmente pode te ajudar nesse processo de restauração, nesse processo de reconquista. E, sabendo disso, eu sei que você vai ter o desejo de participar da minha mentoria. Ser acompanhado diretamente por mim, ter uma videochamada comigo, onde eu vou desenhar um plano passo a passo detalhado do que você tem que fazer para poder resolver esse seu caso. Só que você precisa saber do que eu falei anteriormente para que você clique no link que tem aqui embaixo e faça o seu cadastro para conversar com a minha equipe. Por quê? Porque você vai ter que chegar lá, velho, e abrir sua história. Contar para eles, olha, aconteceu isso e aquilo outro. E eles vão avaliar. Se eles avaliarem e perceberem que o seu caso faz sentido, aí sim eles vão te dar uma oportunidade por tempo limitado para que você possa entrar na mentoria. E aí você vai falar assim, Arthur, mas por que tempo limitado? Eu já percebi que os seus produtos são sempre aí liberados para compra. Por que você está falando tempo limitado? Eu vou te falar, tempo limitado da aprovação daquele consultor. Vou só te dar um exemplo para ficar mais claro. Talvez você clique no link, faça a sua aplicação agora, minha equipe te manda mensagem, conversa com você, fala que sua história está aprovada e te dá a oportunidade de fazer o investimento. Mas aí, por alguma coisa que você está carregando na sua cabeça, que eu vou falar inclusive agora, você não toma a decisão de entrar para a mentoria naquele momento. E aí, passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e você só faz um monte de cagada nesse tempo e depois volta aqui desesperado falando assim, cara, então, eu não comprei a mentoria naquela hora, mas é o seguinte, agora eu tô querendo muito, eu tô desesperado, eu realmente admito que eu não consigo sozinho, eu quero parar de ficar tentando por conta própria, eu realmente quero alguém profissional do meu lado para poder me ajudar. E aí sabe o que vai acontecer? Muito provavelmente, minha equipe vai avaliar de novo seu caso, e quando eles avaliarem, eles vão virar para você e falar assim, então, agora a gente já não pega mais seu caso. E você pode chegar com um caminhão de dinheiro que a gente vai virar para você e falar, então, não tem como pegar seu caso. Por quê? Porque o nosso trabalho de mentoria não é sobre o dinheiro, é sobre o resultado que nós podemos gerar dentro da sua vida através do nosso trabalho. Se você não tem resultado, eu não tenho resultado. E automaticamente isso queima a minha reputação. E eu não quero isso. E eu fiz uma listinha aqui de coisas de que alguns poucos caras estão falando do porquê que não vão entrar na mentoria naquele momento. E eu quero falar sobre isso agora com você. Primeira coisa, é o cara sempre apontando para a mulher como problema. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Sua ex não é o problema. O problema é você. Sabe por quê? Porque se o problema fosse ela, seria você que teria terminado o relacionamento e não ao contrário. Ou seja, o relacionamento terminou porque você errou sim, você vacilou sim e ela tá magoada com toda razão. E ela não tá querendo voltar com você porque você continua errando e agora não é errando mais no relacionamento, e sim no processo de reconquista. Para de ficar apontando o dedo para sua mulher achando que ela é o problema. Isso é coisa de cara vitimista. Você tem que ser autorresponsável. Por mais que ela tenha sim uma parcela de culpa, você também tem. Então se você tem parcela, você precisa se resolver e você precisa dar um jeito nesses seus comportamentos. Não adianta você passar pano, não adianta tampar o sol com a peneira, não adianta fazer vista grossa. Você pode até escapar disso nesse relacionamento, mas muito provavelmente você vai ter esse mesmo problema que você teve nessa relação em outra relação, se você não resolver isso agora mesmo. Essa é a principal coisa que você já tem que ter em mente se você tem esse tipo de pensamento. E a segunda coisa, o cara fala assim, não vale a pena.
Sério que não vale a pena? Quando você estava com ela, você não fazia juras de amor? Quando vocês estavam juntos, você não via ela como uma mulher de sua vida? Você por muitas vezes já não pensou em ter filhos com ela, em casar com ela, em formar uma vida com ela? Ou talvez você tem filhos, formou uma vida com ela e agora você quer virar para mim e falar que não vale a pena? Cara, não vale a pena voltar para o relacionamento do jeito que era. Não vale a pena você continuar sendo o mesmo cara que você foi. Não vale a pena você manter as coisas como elas estavam. Agora, mudar tudo, ter um relacionamento incrível, fazer essa mulher ficar apaixonada por você e mudar o jogo completamente em relação aos seus resultados, sinceramente, se isso não vale a pena, é porque muita coisa na sua vida não anda valendo a pena. Cara, sincero, relacionamento vale a pena sim, porque só você sabe os perrengues que essa mulher viveu ao seu lado, só você sabe as coisas que ela aturou, só você sabe o quanto foi difícil para vocês dois ficarem juntos e permanecerem juntos. Aí agora, você desdenhar, deixar pra lá e falar que não vale a pena, é muita pilantragem da sua parte. E sincero, eu não acredito nisso. Eu sinto no fundo do meu coração que você sente sim que vale a pena, mas você só tá inseguro com relação a isso. E você tem que pegar essa insegurança, pisar em cima dela e ir pra cima, mesmo com insegurança. Porque senão, depois o choro lá na frente vai ser de arrependimento. Sabe quais são as outras 3 coisas? Ai, Arthur, ela é cabeça dura, ela é orgulhosa demais, eu conheço ela. Pois é, deixa eu te falar uma coisa. Ela ser cabeça dura só está sendo fortalecido com esse comportamento seu. Ela ser orgulhosa só está sendo inflado com o jeito que você vem agindo nesse momento. E você conhecer ela, cara, você conhece até certo ponto. Existe um outro ponto que você não conhece ela. Tem muita coisa que ela tá fazendo nesse momento que você nem esperava que ela fosse fazer. E eu te falo, tem muita coisa que ela ainda vai fazer se você fizer as coisas certas que você nem imagina que ela possa fazer. Quebrar o orgulho? Tem como. Quebrar o ego? Tem como. Cabeça dura, tanto bate até que fura, tem como acessar essa mente dura aí dela. Mas é preciso que você tenha uma mudança de atitude, de comportamento. Porque se você aceitar o primeiro não, a primeira rejeição, e a partir disso já desistir de toda a história que você tinha com essa mulher, você é um cara muito fraco, muito barrela, e de verdade, você tem que deixar essa mulher ir pra outro cara mesmo. Agora, se você é um cara que é forte, mas só tá passando por um momento difícil e tá se sentindo emocionalmente frágil, e por isso tá tendo esses pensamentos catastróficos e de medo, eu falo pra você, você precisa de alguém pra poder te orientar e te ajudar. E eu estou aqui para poder fazer isso. Então faz o seguinte, clica no link que tá aqui embaixo e garante agora a sua vaga na minha mentoria. Eu tô te esperando aqui dentro para poder te orientar, sentar com você, conversar e mostrar para você o caminho. Só que você precisa tomar essa atitude de fazer o investimento. Fechou? Tamo junto, vamos que vamos. Vejo você na próxima live.